Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula assíncrona do nosso curso, da nossa capacitação em projetos elétricos, em planta elétrica, ok? Então nós vamos começar por alguns conceitos básicos e também falando sobre o sistema elétrico de energia, tá certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero falar é um pouquinho sobre a lei de Ohm, a tensão, corrente e resistência. Então, para algum de vocês, talvez isso já seja velha prática, vocês já conhecem isso há muito tempo. Talvez para alguns de vocês ainda não. Então, eu vou estar dando essa passada um pouco rápida aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa meia não muito clara, mandem para mim, vamos conversar, Eu posso indicar alguns materiais também, que eu posso tirar alguma dúvida que ficar aí para vocês, ok? Então, tensão, corrente e resistência. A tensão ela é medida em volts, tá? A corrente em ampere e a resistência em ohm. E aí nós temos, uma das leis de Ohm, que é aquela que diz que a tensão é proporcional à resistência e à corrente. Ou seja, para um resistor já definido, quanto maior a corrente que circula nele, maior tem que ser a tensão nos terminais desse resistor. Aqui do lado tem uma imagem que eu gosto muito, eu adoro essa imagem aqui, né? que ela mostra realmente isso, da lei de Ohm, como que funciona, Então aqui o volt, a tensão está empurrando o ampere e o ohm está segurando o ampere. Então essa imagem é brilhante, ela é genial e ela ilustra o que é a lei de Ohm. Então eu acho ela fantástica. Bom, um outro conceito interessante também são das correntes que a gente mais usuais aqui, que a gente vai estar trabalhando. Então nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. Então aqui nós temos esse gráfico, No eixo Y nós temos, pode ser aqui tensão ou corrente, em ampere. E aqui nós temos o tempo. Então, a corrente contínua, ela não varia no tempo, ela não oscila no tempo, ela apresenta sempre o mesmo valor, qualquer que for o período de tempo. Já a corrente alternada, não. Ela oscila, Oscila senoidalmente, no tempo. Então, conforme o tempo passa, você vai pegar um valor diferente dela, então, temos um pico aqui, um outro pico negativo, e ela está aqui sempre oscilando no tempo a uma determinada frequência, ok? E aí, nós temos alguns tipos de circuitos. Então, nós temos o circuito resistivo, como que ele responde a uma corrente alternada? Ele responde linearmente, ou seja, o circuito resistivo, você aplicando uma tensão alternada, ele responde com uma corrente também alternada e em fase com a tensão, Ou seja, ele acompanha, o shape aqui da tensão, A corrente está sempre acompanhando a tensão. Então a gente fala que ele está em fase, ok? Para a corrente alternada, nós temos outros tipos de circuitos. Nós temos os circuitos indutivos, que são os circuitos que a gente tem na nossa casa, a maioria dos circuitos, para não falar quase todos, que são o quê? Circuitos de motor, então, um ventilador que você tem, a geladeira, o seu ar-condicionado, a sua lâmpada, a lâmpada também, tem essas lâmpadas de LED, as lâmpadas fluorescentes, também apresenta uma característica indutiva, a fonte do seu computador, do seu celular, enfim, a maioria desses equipamentos, eles são circuitos indutivos, tá certo? E como que ele funciona? Como que ele responde a uma tensão alternada? Então ele responde com uma corrente atrasada em relação à tensão. Então eu aplico uma tensão e só depois a minha corrente vai ter uma resposta, Ela tem um atraso, apresenta o mesmo formato, As duas são senoidais, mas a corrente está atrasada, atrasada de um espaço aqui, um ângulo, a gente chama de ângulo, um ângulo que a gente chama de φ, tá certo?
Guardem esse ângulo, ele vai ser muito importante. Nós temos também os circuitos capacitivos. Eu não sei citar nenhum exemplo de equipamento que a gente tem na nossa casa que é um circuito capacitivo, a não ser um próprio capacitor que se você pegar e ligar na tomada, tá? Eles não são muito usuais, né, equipamentos com características capacitivas, mas eles são o contrário dos circuitos indutivos, né? Então, aqui o que nós temos, né? Nós temos uma corrente que está adiantada. Lá a gente tinha uma corrente atrasada, aqui a gente tem uma corrente adiantada, né? Então a gente vê que a corrente está adiantada, né? Ou a gente pode falar que a tensão está atrasada em relação à corrente e ela está atrasada de um ângulo também φ, ok? Então, agora a gente entra num conceito do fator de potência. Então, nos circuitos reativos, que são esses que eu mostrei para vocês, né? O circuito capacitivo e indutivo, esses dois circuitos são circuitos reativos. Então, um é o que a gente chama de reativo capacitivo, o outro de reativo indutivo. Tá? Então, nesses circuitos, como a gente viu, existe uma defasagem entre a corrente e tensão. Tá? Elas não estão em fase. E essa defasagem é dada por aquele ângulo lá, o φ. E o cosseno desse ângulo é o que a gente chama de fator de potência. Então, esse fator de potência, que a gente chama de só Fp ou cosseno φ, ele é utilizado para mensurar a eficiência da energia que a carga está utilizando. Tá? Vejam só, a eficiência da energia não é a mesma coisa, né, nesse caso, que eficiência energética. Né? Aquele do selinho, né, a gente vê que tem a eficiência energética A, B, C, D, enfim, é diferente, tá? Naquele caso, a eficiência energética, né, é o quanto do seu equipamento consome para produzir aquilo que ele foi destinado. Então, por exemplo, uma lâmpada, né? Se você pega uma lâmpada incandescente, ela é péssima, né, em eficiência energética. Ela é péssima. Por quê? Porque você quer que uma lâmpada faça o quê? Produza luz. Só que uma lâmpada incandescente produz luz e calor, né? Então, ela acaba produzindo muito calor, né, que é uma coisa que você não quer. Logo, a eficiência energética dela é baixa. Porém, a eficiência da energia da lâmpada incandescente, ela é ótima, é perfeita. Por quê? Porque a lâmpada incandescente, ela é um circuito resistivo. E o fator de potência dela é unitário. Isso é ótimo, tá? Eu vou adiantar para vocês, o fator de potência unitário é perfeito, tá certo? Mas nem sempre esse fator de potência é unitária, né? Então é aí que a gente tem a questão da eficiência da energia. Por quê? Bom, a gente vai ver isso aí. Bom, então aqui, ó, como eu estava falando, o circuito puramente resistivo transforma 100% da energia em trabalho. Pode ser em forma de calor, pode ser em forma de luz, né? Geralmente é calor, o circuito resistivo vai transformar tudo em calor, pode ser em trabalho também, mas geralmente o motor que produz trabalho não tem o fator de potência unitária, tá? Então, nós temos também os circuitos reativos, que o que acontece com eles? Eles vão necessitar parte da energia que eles estão consumindo para a criação, por exemplo, do fluxo magnético, né, nos circuitos indutivos e da carga nos capacitores nos circuitos capacitivos. E essa energia que eles usam para a criação, né, do fluxo magnético e da carga nos capacitores não gera trabalho. Então é uma energia que está lá, mas ela não está sendo consumida, mas ela não gera trabalho, ok? E é por isso que a eficiência de energia, né, desses equipamentos é um pouco ruim, tá? Porque ele está consumindo uma energia que não está produzindo trabalho, ok? Então aqui a gente tem uma figura muito importante, que é o do triângulo de potências, tá? Triângulo de potências. E aqui a gente apresenta as três principais unidades, né, de potência que a gente tem, as três medidas de potência que a gente tem em circuitos de corrente alternada. Então nós temos a potência ativa, que é aquela que realmente trabalha, é aquela que realmente produz trabalho, produz calor, produz movimento, produz força, enfim. Nós temos aqui a potência aparente,
né, que é simbolizada por S, e é medida em VA. VA, o que é VA? Volt-ampere. Tá? E nós temos a potência reativa, que é aquela potência que não produz trabalho, tá? Mas ela está ali, né, nos circuitos reativos. A gente simboliza pela letra Q. E a unidade de medida é volt-ampere reativo. Olha aqui, volt-ampere reativo. Da potência ativa, né, não sei se eu falei, mas ela é medida em watts. E aqui, infelizmente ficou cortado aqui por causa da minha imagem, mas aqui a gente tem um φ, tá? A gente tem um ângulo φ. Vou desenhar aqui. Mas aqui a gente tem um ângulo φ, tá? Pronto. Aqui nós temos um ângulo φ. É daqui que sai o cosseno φ, né, que a gente usa. Então, para circuitos resistivos, fator de potência unitário. Logo, a potência reativa é nula, tá? A gente não tem potências reativas em circuitos puramente resistivos. E a potência ativa é igual à potência aparente. O que é a potência aparente? É aqui, ó. É aquela equação de potência, né? Que é semelhante, né, da potência em corrente contínua, né? Só que em vez de ser P igual a V vezes I, é S igual a V vezes I, ok? Então é o produto da tensão pela corrente. E aqui, pessoal, é uma relação puramente trigonométrica, tá? É trigonometria mesmo, quando o circuito é reativo. Então, circuito reativo, o fator de potência é diferente de 1. Na verdade, ele é menor que 1. O fator de potência está sempre entre 0 e 1, né? Porque ele é o cosseno de φ. O cosseno varia de onde até onde? Ele varia de 0 até 1, né? Então, nesse caso, de 0 até 1, né? Poderia ser de menos 1 até 1, mas enfim, nesse caso, de 0 até 1. Então, nós temos aqui, né, do lado do triângulo, que a potência reativa, né, o Q, é igual a S seno φ, e o P é igual a S cosseno φ, certo? Nos nossos projetos, tá, a gente não vai estar dando muita importância aqui para a potência reativa, tá? A gente vai estar trabalhando mais com potência ativa e potência aparente, né? Então, eu estou apresentando isso aqui, porque lá para frente vai aparecer, né? Volt-ampere e watts, e é importante vocês saberem, né, da onde vem aí volt-ampere, da onde vem watts, tá? Então, muito importante essa parte, ok? Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a rede de distribuição, né? Como a energia chega até as nossas casas. Então, lá em cima do poste a gente tem 3 fios, né, do sistema trifásico, que vem uma rede de alta tensão, tá? A gente chama essa rede de rede primária, porque ela vai ligada no primário do transformador, tá? Essa rede primária, ela está girando aí uma tensão em torno de 13,8 kV, tá? Esse aqui é um dos padrões que a gente tem no Brasil, tá? 13,8 kV. Mas existem outros padrões, tá? Mas sempre está girando aí acima de 10 kV, tá certo? Então, aí essa tensão chega no nosso transformador, que está aqui, transformador, e saem dele 4 fios em tensão aí de 127, 220, tá? Ou 220, 380, tá? Aqui em São Paulo é mais comum a gente achar o 127, 220. Mas, por exemplo, no sul do país, às vezes em alguns lugares do norte, nordeste, tem muito o sistema 220 e 380 volts, ok? E aí, saindo lá do poste da rua, chega até no poste da nossa casa. Isso aqui a gente vai ver em detalhes nesse próximo slide. Nesse próximo slide não, no outro slide ainda. Mas, conforme a concessionária, né, tem os tipos de ligação, né? Então, eu peguei aqui o caso da Eletro. Então, na Eletro tem 3 tipos, né? O tipo A, de ligação monofásica, ou seja, vem até a sua casa, 2 fios só, uma fase e um neutro, e aí na casa vai ter só 127 volts. Quando que é empregado esse tipo de ligação? Para residências cuja potência demandada é de 12 kW. 12 kW é uma potência relativamente pequena, né? Para casas pequenas. Temos aqui o tipo B, que é o tipo bifásico, né? Então aí já chega a tensão de 127 e 220 para potências instaladas de 12 kW até 25 kW, tá? Para casas um pouco maiores, tá? Casas médias, né?
que vão demandar esse intervalo aqui, né, dessa potência. Então aí vai chegar lá 3 fios com 2 fases e um neutro. E temos também o tipo C trifásico, também 127/220, para potências demandadas de 25 kW até 75 kW, aí para casas maiores, né, com uma potência instalada bem maior. E vão chegar aí nessa instalação 4 fios, né, 3 fases e um neutro. Ok? Bom, vamos esquematizar um pouquinho, então, né, a parte da baixa tensão. Então, a gente tem lá no nosso poste a rede de baixa tensão, né? Nós temos aqui os fios da baixa tensão, tá? Temos o poste da rede e o que liga o poste da rede até o poste particular, né? Que é o poste que você tem na sua casa, né? Olha aqui, o poste particular. É um ramal de ligação. Então, aquele fio que sai lá do poste da sua rua e entra, né, até a parte da sua casa, é o ramal de ligação. Tá? Do seu poste particular até o medidor de energia, você tem um ramal de entrada. Então, é o fio que desce, né? Esse fiozinho aqui, ó, que vem aqui, ó, e desce, sai do poste e desce até o medidor. Esse é o ramal de entrada. E nós temos o circuito de distribuição, que é o quê? Que é o fio, né, são os condutores que saem do quadro de medição e vão até o quadro de distribuição da sua casa. É esse aqui, ó, circuito de distribuição. Do quadro de distribuição vão sair os circuitos terminais. O que são os circuitos terminais? São os circuitos que vão alimentar as cargas da sua casa, né, que vão alimentar lá as tomadas, né, os interruptores para acender as suas lâmpadas, tá? Então, esses são os circuitos terminais que vão estar alimentando todas as cargas, né, da sua residência. Bom, pessoal, então, essa aula é só, tá? Muito obrigado por tudo e até mais.